Vamos abrir as nossas Bíblias no Evangelho de Lucas, capítulo 15. Amém? Terceiro Evangelho, capítulo 15. Vamos ler os versos 8 e 9. Então, Evangelho de Lucas, capítulo 15, verso 8, diz assim: Ou qual a mulher que, tendo 10 dracmas, se perder uma dracma, não acende a candeia e varre a casa, e busca com diligência até a achar. E achando-a, convoca as amigas e vizinhas, dizendo: Alegrai-vos comigo, porque já achei a dracma perdida. Senhor Espírito Santo, entregamos esta palavra nas tuas mãos, entregamos este tempo de ministração da tua palavra, do teu pão da vida, nas tuas mãos. Tu possas trazer-nos ensino, nos possas trazer direção, mas acima de tudo possas falar com cada um de nós e cada um de nós possa entender a aplicação que o Senhor tem hoje, personalizada para cada um desta palavra. Traz-nos entendimento, ajuda-nos a nos podermos posicionar da forma correta, Senhor. É o que eu oro e entrego este tempo nas tuas mãos, no nome santo de Jesus. Amém e amém. Esta parábola faz parte de um conjunto de 3 parábolas muito interessantes que o Senhor Jesus usou para ilustrar algo muito importante. A primeira parábola é a parábola da ovelha perdida, em que nós conseguimos perceber a importância de fazermos parte do corpo de Cristo. E atenção, quando o Senhor Jesus fala da ovelha perdida, não está a falar daquela ovelha que decidiu claramente sair do caminho e ir para outro pasto. Não, está a falar daquela que se distraiu e que no meio da confusão, no meio das questões, se distraiu e ficou perdida. E nós percebemos a importância de fazer parte do corpo de Cristo quando estudamos esta parábola. A terceira parábola, eu disse que são 3, não é? A terceira parábola é a parábola do filho pródigo. Todos nós conhecemos, melhor ou pior, com mais detalhe ou menos detalhe, a história daquele filho que sai da casa do pai. Isso nos mostra, fala muito para nós, sobre a nossa identidade em Cristo. Quem nós somos no corpo de Cristo e quem nós somos em Cristo. E a segunda parábola, que é esta da dracma perdida, com que o Senhor nos vai ministrar hoje. O Senhor usou estas 3 parábolas para nos falar de uma verdade espiritual, de uma forma que seja fácil de entender. E nós sabemos que Jesus falava através de parábolas, porque é mais fácil dar exemplos das coisas do dia a dia, para nós percebermos onde nós estamos ou onde nós não estamos. Porque às vezes nós achamos que estamos num lugar e não estamos. Estamos a anos-luz desse lugar. E se não for Jesus a mostrar-nos que nós estamos enganados, nós estamos convencidos que estamos muito bem e nós não estamos nada bem muitas vezes. E esta parábola é muito importante porque não nos traz apenas uma aplicação comum, traz-nos uma aplicação sobrenatural, uma aplicação profética sobre as nossas vidas, porque nos mostra que nós temos que olhar para aquilo que nós vivemos, para as nossas experiências de vida, mesmo a nossa experiência de vida natural, nunca com os olhos naturais, mas sempre com olhos proféticos. Porque quando o Senhor nos chamou para seguir um caminho diferente, quando o Senhor nos chamou para o seguir, para aceitar Jesus, a partir daí nós não somos mais pessoas comuns, nós passamos a ser filhos de Deus. Tudo o que existe começa a ter uma componente espiritual que nós até aí não conseguíamos entender. E o mundo muitas vezes fala de coincidências, fala de azares, fala de sortes. E nós, quando começamos a conhecer Jesus, começamos a perceber que há uma lei espiritual que se chama a lei da semeadura e a lei da colheita. Não estou a falar de... Eu sei que há muitas igrejas que falam isto para falar de dinheiro. Não estou a falar disso. Estou a falar do que eu semeio, o trabalho que eu semeio, os comportamentos que eu semeio, as atitudes que eu semeio, as palavras que eu semeio. Nessa sequência eu vou colher. E nós aprendemos isso completamente diferente quando começamos a conhecer Jesus daquilo que o mundo nos ensina. Que o mundo nos ensina coisas que realmente umas são razoáveis, outras nem por isso. E a partir do momento que nós entendemos a importância de sermos crentes que buscam o Senhor, nós percebemos que o Senhor tem para nós uma aplicação profética em cada palavra que nos dá, em tudo aquilo que nos dá. E hoje, particularmente por ser a primeira celebração deste novo ano bíblico, esta palavra é muito adequada para nós. Mas deixem-me partilhar uma coisa antes de entrar na palavra. Na sexta-feira nós tivemos o primeiro cenáculo do ano bíblico e o Senhor trouxe-nos uma palavra de confirmação sobre descanso. O Senhor trouxe-nos o Salmo 46, portanto, confirmando-nos que este era o tempo de descansar no Senhor, o tempo em que nós temos que confiar nele, mas também trouxe uma visão a uma pessoa que estava aqui presente, que eu creio
e nós percebemos isso, que não era apenas para ela, mas que é algo que se estende para todos nós como a igreja. Foi uma visão em que essa pessoa se via, passa a redundância, na altura, no momento em que ela se tinha convertido ao Senhor Jesus, e essa pessoa percebia a alegria que ela tinha, a ansiedade que ela tinha para ir à casa do Pai, a confiança que ela tinha, a forma como ela esperava pelo culto de domingo, nunca mais chega domingo para ir ao culto. Ou seja, aquilo que nós, no nosso dicionário crentez, temos um dicionário crentez, amém? Acho que nunca ninguém fez. Se calhar ainda um dia lançamos uma aplicação dessas aí na Google e ficamos ricos. Dicionário do crente, há o dicionário de tantas coisas, do canalizador, do pedreiro, do pintor, não é? Se calhar já há o dicionário do crente, senão a Arca vai lançar isso. A gente fica rico e ajudamos aí milhões de pessoas com esse dinheiro. Porque nós temos um dicionário crentez. E o que nós chamamos para isto é aquilo que nós chamamos o primeiro amor. Esta atitude, quando nós recolhemos Jesus ou acolhemos Jesus no nosso coração, nós paramos tudo para estar com Jesus. E o que essa visão nos quis mostrar para nós e igreja, para todos nós, é que nós muitas vezes, ao fim de algum tempo, 5, 10, 15, 20 anos mais, nós começamos a viver numa rotina espiritual ou numa rotina evangélica. E não é para isso que o Senhor Jesus nos chama. O Senhor Jesus nos chama... Eu lembro de uma vez, houve uma pessoa que se converteu há pouco tempo e disse a uma pessoa minha conhecida, estávamos a conversar, ela disse: "Epá, a vida do crente é uma vida muito monótona, é só ler a Bíblia." Eu não me vou desviar do que estou a falar, ok? É só ler a Bíblia, é só irmos aos cultos. Na altura estávamos numa igreja em células, é só ir à célula, isso é uma vida muito monótona. E essa pessoa disse-lhe assim: "Lamento informar-te, é uma vida super empolgante. Se tu não te empolgas porque hoje é dia de ir à igreja, se tu não te empolgas porque hoje é dia de Jesus falar comigo, se tu não te empolgas porque hoje é o dia de ver o milagre acontecer, ver o cego ver, o surdo ouvir e o mudo falar, então estás enganado, dedica-te à pesca, porque Jesus não é para ti." E essa pessoa levou ali um balde de água fria e percebeu: é verdade. E a vida de um cristão é uma vida empolgante, é uma vida em que nós temos que estar sempre empolgados, e quando nós deixamos este empolgamento desaparecer, no bom sentido, e vivermos uma vida de rotina, vou à igreja, vou orar, temos a festa. Quando nós fazemos isso, nós estamos aos poucos a perder a alegria de Jesus e a vontade de viver com Jesus. Então, tenta ter este detalhe em mente, esta palavra que o Senhor nos trouxe na sexta-feira, a importância de sermos parecidos com Jesus, de não perdermos o primeiro amor durante esta ministração. Porque eu sei que o Senhor vai falar connosco muito. Amém. Nesta passagem, o Senhor usa a figura de uma mulher, não diz o nome dela, não diz se era nova, se era velha, porque não é absolutamente nada relevante, mas mostra-nos a figura de uma mulher que tinha 10 moedas e perde uma dessas moedas dentro de casa. Ela tinha 10 dracmas e perde uma delas, e ela fica desesperada, literalmente desesperada, enquanto não encontrou, e quando encontrou ela faz o quê? Faz uma festa. Quando encontrou ela se alegra e chama todas as vizinhas, todas as amigas, para celebrar com ela. Pensa assim um pouquinho comigo. Será que se fosse connosco, nós teríamos o mesmo comportamento? Ou, perdi. Ou será que nós parávamos realmente tudo e dávamos a volta à nossa casa para procurar? Ou nós ficávamos à espera que um dia alguém encontrasse a moeda debaixo do sofá, debaixo da televisão, debaixo da cama? Que a Bíblia não nos diz onde é que ela perdeu. Será que a nossa decisão era essa? Não me vou preocupar, é apenas uma moeda. Mas e se eu te dissesse que aquela moeda, cada dracma, um dracma, correspondia na altura a um dia de trabalho normal? Agora faz as contas, qual é o teu salário por mês? Divide isso por 30, assim a olho. Foi essa quantia de dinheiro que aquela mulher perdeu. Portanto, se és como o João, que ganha milhões, pensa no que ele podia perder, corresponde a um dia de trabalho. A gente vai profetizando, já vai lá chegar o dia. A gente profetiza, a gente declara que ele vai trazer aí os cheques todos e vai haver o dia em que a gente se vai alegrar com isso, que ele distribui aí cheques, como distribui sorrisos e abraços. Amém? Que é uma coisa boa que nós temos. Então pensa assim, talvez não fosse tão pouco dinheiro. Se calhar ela perdeu ali algo muito importante. Se nós pensarmos que o salário mínimo anda à volta dos 800 euros, não é? Mais coisa, menos coisa, quase 900, ela perdeu 30 euros. É dinheiro, é muito dinheiro. Com 30 euros faz muita coisa. Então, e se eu te dissesse que o Senhor não nos está a falar de coisas financeiras, mas está a falar de riquezas?
Nós podemos ter riquezas que não são finanças. O dinheiro não é uma riqueza. O dinheiro é um bem. Chama-se às pessoas que têm muito dinheiro ricas. Mas chama-se às pessoas que têm, não necessariamente dinheiro, mas muita riqueza, pessoas felizes. Porque pode ser rico financeiramente e ter uma vida completamente devastada e miserável, e pode não ter dinheiro, viver com dificuldade e ter uma vida feliz, fantástica e maravilhosa. E são dessas riquezas que o Senhor nos quer falar hoje, não da riqueza financeira. E a primeira pergunta que o Senhor nos faz hoje é: se fôssemos nós a perder, não seriam 30 euros, qual seria a riqueza que nós teríamos perdido? Se fôssemos nós nesta passagem, se fosse eu, o Pedro, nesta passagem, se fosse cada um de nós, qual seria a riqueza que nós iríamos estar à procura por termos perdido na nossa casa? Porque esta mulher perdeu apenas uma. E repara num detalhe, ela perdeu dentro de casa. Curioso, não é? A gente às vezes acha que só pode perder coisas na rua, mas podemos perder coisas dentro de casa. E espiritualmente falando, profeticamente falando, o que o Senhor nos está a querer dizer é algo muito importante. É que a responsabilidade do que se perdeu não foi de ninguém de fora, foi dela. Ou seja, se nós perdemos alguma riqueza, a responsabilidade não é do vizinho, do tio, do primo, é nossa. Se nós nos colocarmos no lugar dela, foi ela que perdeu. A Bíblia não diz que ela tinha ninguém lá em casa. Portanto, foi ela que perdeu. Ela tinha e perdeu. Então, quando nós perdemos uma coisa na rua, sei lá, no inverno é muito comum a gente perder chapéus de chuva, porque a gente entra numa loja a chover, quando sai da loja não está a chover, o chapéu fica lá para o próximo que entrou, no meio do aguaceiro. Isto é batata. A gente perde carteiras, há quem perca chaves, depende da capacidade de distração das pessoas, mas a verdade é que não estou a falar de sermos roubados no metro, na confusão, amém? Nada disso. Mas a gente às vezes perde coisas. Mas neste caso a Bíblia é bem clara e diz que a mulher perdeu, está logo no verso 8, a mulher foi a responsável, a mulher perdeu. Então a revelação profética que o Senhor tem para nós também é que nós somos a casa de Jesus, a casa do Espírito Santo, amém? Então repete assim comigo: eu sou o templo do Espírito Santo. Então eu sou o responsável pela minha casa espiritual e eu perdi alguma coisa na minha casa espiritual. Não foi o Espírito Santo que perdeu, o Espírito Santo não perde nada, antes pelo contrário, o Espírito Santo ganha vidas, ganha pessoas. Então nós perdemos alguma coisa e o que o Senhor nos está a dizer é que nós perdemos alguma coisa muito valiosa e de acordo com a palavra que o Senhor nos trouxe na sexta-feira, com essa visão, nós podemos ter perdido esse primeiro amor, podemos ter perdido, e o Senhor já nos vai mostrar coisas que nós podemos ter perdido. Na verdade, nós até poderemos não saber como procurar, mas nós temos é que ter a mesma determinação que aquela mulher, porque o que esta palavra nos mostra, o que esta passagem nos mostra, é que aquela mulher, assim que percebeu que perdeu, ela teve uma determinação imensa para encontrar aquilo que tinha perdido. Ou seja, ela não ficou, vou procurar daqui a pouquinho. Não, agora vou ver um pouquinho de televisão. Não havia televisão. Não. Ela não disse o já agora. Ela disse, eu paro tudo para procurar. E é isso, é essa determinação que o Senhor quer trazer para cada um de nós. Que cada um de nós hoje possa entender aquilo que possa ter perdido. E arranjar essa determinação para procurar. Mas o que é que nós podemos ter perdido tão valioso? Eu não sei o que é que cada um possa ter perdido, mas tenho a certeza que perdemos coisas valiosas, senão o Senhor não nos tinha trazido esta palavra hoje. Tenho essa certeza absoluta. E o que eu tenho a certeza também é que durante esta ministração e durante a semana que vem, a partir de hoje, o Senhor nos vai mostrar, se nós quisermos, se nós orarmos, o Senhor nos vai mostrar, nos vai lembrar aquilo que nós perdemos. Senhor Espírito Santo, eu peço que desde já nesta ministração nos possas trazer à memória, Senhor. Se houve algo que nós perdemos, se houve algo que nós sentimos que não tinha mais valor, se houve algo que nós deixámos de priorizar na nossa vida, Tu nos possas mostrar, seja hoje, seja nesta semana, Senhor, mas que seja até quarta-feira, Senhor, para nós quando viermos a Tabernáculos, nós podemos vir tranquilos, sabendo que temos que ser determinados para buscar, encontrar, recuperar aquilo que nós perdemos. É o que eu oro, Senhor, no nome santo de Jesus. Amém. Nós podemos não ter perdido ontem, podemos não ter perdido hoje de manhã, podemos não ter sido a semana passada, podemos ter perdido gradualmente. Sabem que às vezes há coisas que a gente, não é só o cabelo que a gente perde gradualmente, há coisas que a gente perde gradualmente,
Porque a gente vai deixando de se importar, a gente vai deixando de fazer, a gente vai deixando de ligar, a gente vai deixando de tomar atenção a certos pormenores e vamos perdendo algumas coisas sem perceber bem isso. Deixa-me falar de família, da nossa família, porque todos nós temos uma família, todos nós temos uma vida, todos nós temos uma casa. Será que perdemos algum valor na nossa família e na nossa casa? Será que há valores, naturalmente falando, que nós possamos ter perdido? Não estou sequer a falar de questões espirituais. Valores como a harmonia, o respeito, o carinho, o amor, a paciência, a comunhão, a compreensão, o perdão. Será que nós perdemos alguma coisa dessas que é tão rica e tão valiosa? Sabem, nada destas coisas que eu acabei de descrever nós conseguimos arranjar de outra forma na nossa casa, se não for através de nós. O respeito por quem vive na casa connosco, sejam pais, sejam filhos, seja marido, seja esposa, o respeito não se compra. O respeito sou eu que levo lá para dentro. Sou eu que levo para dentro da minha família. E a minha família, reciprocamente, faz a mesma coisa. A compreensão sou eu que levo para dentro da minha casa. E a minha família faz a mesma coisa. Isto aplica-se para cada um destes valores. Nós não conseguimos comprar em nenhuma das cadeias comerciais que existem em Portugal e arredores. Não se consegue comprar. Senão a gente ia ali aqui ao lado, para não fazer propaganda, chegávamos lá e queríamos meio quilo de compreensão, 500 gramas de harmonia, 200 de amor, 400 gramas de respeito. Não é? Ganhávamos uns bónus para a BP para meter gasolina. Não se compra. Somos nós que temos que adquirir isso. Somos nós que temos que semear isso. E espiritualmente falando, nós podemos estar a falar de valores como a oração, a fé, o temor a Deus, a meditação na palavra, tudo, o nosso devocional, tudo valores que nós não conseguimos comprar sequer na igreja. Eu sei que há lugares no mundo onde se vendem ares, supostamente aqui em Portugal há um lugar onde vendem garrafinhas com ar santificado e ganham dinheiro à conta disso. Eu sei, podem-se rir. E há igrejas onde se vende, umas vendem o lenço ungido, outras vendem a piuga bem cheirosa, outras vendem o não sei quê, e na verdade isso são formas de ganhar dinheiro, porque nenhum destes valores se compra na igreja. Todos estes valores o Senhor Jesus nos deu de graça. Nós temos que aceder ao altar do Pai e buscar, pedir para que Ele nos encha disso. E nós às vezes esquecemos, e como é de graça, nós deixamos as coisas, às vezes não damos a devida importância. Deixa-me fazer aqui um parênteses. Sabes que há religiões no mundo em que as pessoas têm que orar naqueles momentos pré-determinados e têm que orar X vezes ao dia e têm que orar de uma determinada forma e têm que orar com um determinado comportamento. E as pessoas fazem isso porquê? Por amor? Não. Por medo. Porque a própria religião dá o direito, se um desses crentes está ao lado de alguém que naquela hora de relógio, decide não orar, o outro crente tem o direito legal de lhe bater. Podem achar que isto é ridículo, mas é a lei, é a doutrina de uma dessas religiões. E nós, cristãos, nós crentes, muitas vezes não damos o valor à liberdade que o Senhor nos dá de orar quando queremos e quando quisermos e às vezes que quisermos, e deixamos sempre para amanhã, porque vai sempre haver um amanhã. Mas até o Tom Cruise fez um filme em que dizia que não havia amanhã. Às vezes o amanhã não chega. Não é? E nós temos que perceber que nós não podemos deixar para amanhã, literalmente, aquilo que devemos fazer hoje. E se calhar, espiritualmente falando, houve valores destes que nós fomos perdendo. Eu até me atrevo a dizer, vocês sabem que eu gosto de provocar às vezes um pouquinho. Talvez um dia alguns de nós tivemos os 9 frutos do Espírito Santo, ou alguns, e se calhar fomos perdendo alguns desses frutos. E não percebemos. E fomos perdendo. O amor, a alegria, a paz, a bondade, a benignidade, a longanimidade, a fidelidade, a mansidão e o domínio próprio são os 9 frutos. Se calhar alguns de nós nem sabem estes 9 frutos que o Senhor nos dá. E alguns de nós, se calhar, fomos perdendo alguns desses. E é por isso que depois as coisas não funcionam bem, nem em nós, nem na nossa casa, nem naqueles que estão perto de nós. Porque nós fomos perdendo, porque se perde facilmente. Porque as coisas se perdem. E isto tudo está interligado na riqueza que se pode perder. Mas que o Senhor hoje nos possa mostrar se nós perdemos, para podermos ir buscar com determinação. Amém. Nós não vamos escalpelizar aqui, mas porquê é que eu posso ter perdido? Isso é algo que o Espírito Santo vai fazer com cada um de nós. O Senhor nos vai mostrar o que fazer para o encontrar.
O que nós temos que perceber é que as coisas de Deus são simples, mas exigem esforço para ser alcançadas. Como eu disse no outro dia, a salvação é pela graça. Nós não temos que fazer esforço nenhum para ser salvos, para aceitar a graça do Senhor Jesus. Mas temos que fazer esforço para conquistar o reino. Porque o reino é pela força que se conquista. E se alguém disser o contrário, isso é completamente errado. Mas valores naturais e valores espirituais, porquê é que nós podemos ter perdido esses valores? Deixarmos de respeitar quem está na nossa casa, deixarmos de considerar o outro, não só quem está na nossa casa. A Bíblia ensina-nos a que nós devemos considerar o nosso próximo superior a nós mesmos. Será que nós fazemos isso? Ou será que nós somos pessoas orgulhosas e que achamos que somos melhores que o nosso próximo? Ah, não, mas eu falo melhor que ele, ou eu visto-me melhor do que ela, eu tenho um emprego melhor. E se calhar isso faz-nos sentir melhor. A Bíblia nos diz para eu considerar o próximo superior a mim mesmo. Porque a Bíblia também nos diz que eu venho do pó e para o pó, eu voltarei. Eu não sei se vocês já viram alguém morrer e levar as riquezas e tudo o que conquistou, o status, o nome, os títulos, viram levar isso tudo no caixão a alguém? Fica tudo cá. A única coisa que nós podemos deixar é um legado para os nossos filhos e para os nossos netos. E quando nós servimos Jesus, é mais fácil nós deixarmos esse legado para alguém. E não nos sentimos importante a ninguém. Tratar o próximo com dignidade. Estou a falar de valores básicos que a Bíblia nos ensina e que nós às vezes nos esquecemos. E um super importante, que é ser capaz de perdoar sem julgar. Quantas vezes nós a gente até perdoa, mas primeiro a gente faz uma... Ainda não é agora. Ainda tenho que penar um pouquinho. Sou eu que já pensei assim. Não, ainda vais penar um pouquinho e depois perdoa. Mas ainda tens... Nós às vezes julgamos antes de perdoar. A Bíblia não nos chama para julgar. A oração que o Senhor Jesus nos ensina, e que se convencionou chamar no mundo a oração do Pai Nosso, em nenhum momento diz, quando diz para nós, para o Senhor nos perdoar as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos que nos devem, não diz para nós julgarmos antes de perdoar. Portanto, nós não podemos fazer as coisas da forma que a Bíblia não nos ensina. Isto são valores básicos, naturais, por assim dizer, e depois temos os valores espirituais que nós temos que reconquistar e buscar novamente para nós, agarrar com unhas e dentes, como eu disse no domingo passado, neste ano novo, que é ter prazer em orar e ouvir a voz de Deus, que é ter prazer em estar na presença de Deus diariamente, que é ter prazer em ter zelo nas coisas do Senhor, eu pôr o Senhor em primeiro lugar na minha vida, eu pôr o Senhor em primeiro lugar nos meus tempos, que eu consigo ter tempo livre, que eu não estou a trabalhar, estou a fazer alguma coisa, eu colocar o Senhor em primeiro lugar, a seguir, em vez de ser os meus tempos de lazer. E claro, ter uma fé inabalável nos momentos difíceis. Como é que alguns de nós, como é que todos nós, se calhar, perdemos algum destes valores? E poderia citar mais 10 ou 20 ou 30. O que é que nos aconteceu para nós perdermos alguns destes valores? O que é que nos aconteceu para nós sermos pessoas que deixam de pensar como Jesus pensaria em cada momento da sua vida, em cada decisão que tomam? O que é que aconteceu em nós? Eu sei que nós estamos num mundo que nos contagia, é verdade. Nós estamos num mundo que realmente nos leva a pensar muitas vezes do lado errado, porque tudo nos leva a ficar formatado desse lado. Deixem-me fazer aqui um parênteses para vos contar uma coisa que eu vi numa rede social, ou ontem ou anteontem, uma coisa qualquer. Era uma pessoa, um cristão, a falar de uma coisa que é importante. Ele estava a falar para o outro, um podcast. Ele estava... Deixem-me ver se eu sei dizer o que ele dizia. Ele estava a dizer, a perguntar ao outro se ele acha que uma das formas, que está explicado cientificamente, uma das formas de doutrinar alguém é dizer-lhe a mesma coisa todos os dias, 7 dias por semana, 365 dias por ano. Dizer ou mostrar sempre a mesma coisa, essa pessoa é doutrinada. Era assim que se fazia nos campos de concentração, era assim que se fazia, por exemplo, nos países onde houve ditadores que foram, ou não ditadores, que foram abatidos e depois vem um regime novo em que se mata toda aquela geração que servia e começa-se a doutrinar. Era assim que se fazia. E essa pessoa disse-lhe assim: pois é, isso é uma forma, mas hoje em dia isso não acontece. E o outro respondeu-lhe: estás muito enganado. Isso acontece todos os dias, com as novelas que se vê na televisão, com os telejornais que a gente vê todos os dias à mesma hora, com as notícias que nós vemos todos os dias à mesma hora e com as séries que nós vemos. Vão-nos doutrinando que é certo roubar, vão-nos ensinando que é certo mentir, vão-nos doutrinando que é certo
ter um comportamento sexual diferente daquilo que a Bíblia ensina. Vão-nos doutrinando em certas coisas e nós começamos a achar que aquilo é normal, porque todos os dias nos entra pelos olhos dentro e pelos ouvidos dentro. E isto para dizer o quê? É por causa destas coisas que nós, sem dar por isso, somos envolvidos, que é natural que a gente às vezes sinta vontade de não lutar mais contra a maré e vamos pela maré. E é muito fácil isso acontecer. E é muito fácil nós deixarmos de lutar e vivermos, aceitarmos certas coisas sem comentarmos, sem dizermos. E com isso nós vamos perdendo algum destes valores. Com isto nós passamos a ser pessoas que voltaram a roubar ali a maçã do Pingo Doce. Lembram-se, deixámos de roubar a maçã do Pingo Doce. Porque percebemos que não é certo. Mas vemos tanta gente na televisão a ver tanta coisa. Nesta conversa, um dos exemplos que ele dava de como nós mudamos a nossa forma de ver. Quem é que aqui acha que roubar é bom? Quem é que aqui acha que roubar é errado? Ele dava um exemplo claro de uma série que milhões de pessoas viram no mundo todo. Eu vi a primeira temporada, que era uma série chamada, fazendo publicidade agora, Casa de Papel. Quem viu a Casa de Papel? Todos torcemos por quem? Pelos bandidos. Foi ou não foi? Eles assaltaram a Casa Forte de Madrid, entraram lá dentro escondidos, tomaram conta daquilo e roubaram os milhões todos que havia lá em dinheiro e em ouro. E todos nós ficámos do lado de quem? Da polícia, porque tinha gente que era má e estranha, ou ficámos do lado dos bandidos? Ficámos do lado dos bandidos. Tanto que assim foi que houve a temporada 2, 3 e 4. Se ficássemos do lado da polícia, eles não tinham feito. Ou seja, as emoções que eles nos trouxeram, porque eles eram pessoas com emoções, conquistaram o nosso coração, porque percebemos que eles, um tinha dificuldades disto, outro tinha daquilo, o outro não tinha nada, só queria ter Ferraris e McLarens, cada um tinha... E nós ficámos do lado deles. E o mundo doutrina-nos, aos poucos, para nós ficarmos do lado do que é errado, em vez de ficarmos do lado do que é certo. Este é o livro do que é o certo. Não é o que eu digo, é este livro que diz o que é o certo. E nós, muitas vezes, esquecemos-nos disso e damos valor a outras coisas. E com isso, alguns dos nossos valores vão-se perdendo, seja os naturais, seja os espirituais. Só que Deus é tão bom que hoje usa o exemplo desta mulher para nos mostrar que nós podemos recuperar aquilo que perdemos. Amém? O Senhor hoje não nos está a apontar o dedo, e muito menos eu não estou a apontar o dedo a ninguém, a dizer, perdeste este valor, deixaste de ser... Não. O que Deus nos está a dizer é, filho, infelizmente, é normal que vocês possam ser contagiados, mas hoje eu venho-te mostrar, através da minha palavra, como é que é possível nós voltarmos atrás, como é que é possível nós tomarmos o trilho certo, como é que é possível nós recuperarmos com a mesma determinação daquela mulher. E aquela mulher usou 4 tempos, ou 4 momentos, ou 4 atitudes sábias que nos vão auxiliar a também podermos mudar. Ou melhor, podemos ter essa determinação, não só de mudar, a determinação de recuperar a riqueza que nós perdemos. A primeira atitude que ela teve foi, a Bíblia diz-nos, ela acendeu a candeia. Hoje nós não precisamos acender a candeia, nós temos eletricidade, mas na realidade o que ela fez foi arranjar luz para procurar melhor. Eu não sei como é o vosso caso, mas a gente normalmente quando perde uma coisa para debaixo do móvel, a gente hoje em dia pega no telemóvel e liga a lanterna para ver, não é? A gente tem que ter luz para procurar uma coisa, porque ninguém põe lá a mãozinha, porque pode estar uma coisa que não goste, ou um mexeroco, ou uma coisa qualquer, ninguém vai assim. Só o Indiana Jones é que ia assim, punha lá a mão no coisa, a gente não faz isso. Então, esta mulher usou luz para procurar melhor, porque é difícil procurar no escuro, porque no escuro a gente não vê. E isto aqui é mais um paralelo espiritual de como nós podemos procurar aquilo que perdemos, que é o quê? Com o auxílio do Espírito Santo. A luz que nos pode ajudar a procurar aquilo que nós perdemos é o Espírito Santo. Mas o Espírito Santo agora vai acender aqui uma luz sobre mim, tipo um holofote? Não. Até pode, se for o caso. Porque o Senhor nos diz na sua palavra, quando estava no deserto com o povo, o Senhor nos diz que durante o dia havia uma nuvem para os proteger do calor e durante a noite havia um fogo imenso para os aquecer e afastar os animais selvagens. Portanto, Deus podia vir com um holofote sobre a tua vida ou sobre a minha. Mas com a luz do Espírito Santo é a falar connosco, é a dizer-nos o que fazer. E como é que nós ouvimos o Espírito Santo? O ano passado nós tivemos um evento, vou dar um exemplo onde nós estivemos juntos, muitos de nós, no Estádio da Luz, chamado The Change. E alguns de nós estivemos lá. No auge daquele louvorzão todo para Jesus,
A gente conseguia falar uns com os outros? Não. Se alguém for a um jogo de futebol, quando é aquele golo que estão 50 ou 60 mil pessoas, a gente pode perguntar à pessoa do lado, olha, hoje vamos jantar onde? A pessoa não ouve nada. No barulho ninguém ouve nada. A gente pode ouvir a voz do Espírito Santo, temos de tirar o barulho ao nosso redor. A gente, para podermos ouvir o que o Espírito Santo fala connosco, temos que nos aquietar, temos que ter tempo em paz, temos que descansar. Não é meditar yings e yangs e coisas, não. É ter paz, termos um tempo em que temos uma música baixinha, em que estamos a ouvir o Senhor. E isso, assim nós conseguimos ouvir o Espírito Santo. Assim nós conseguimos que Ele nos diga o que eu posso fazer. Assim nós conseguimos que Ele nos diga, olha, pisaste na bola, não podes fazer isso, tens que mudar. Não podes falar dessa forma com a tua esposa, não podes falar dessa forma com o teu esposo, não podes fazer isto, não podes... É assim que o Espírito Santo vai falando connosco. Mas se nós tivermos uma ganda barulheira, Ele bem pode falar, mas a gente não vai ouvir. Então nós temos que ouvir o Espírito Santo. Primeira lição que esta mulher nos deu, ouvir o Espírito Santo, pedir ajuda ao Espírito Santo para nos mostrar onde é que nós podemos ter perdido e porquê. Porque se nós perdemos porque fizemos uma coisa errada, nós temos que perceber isso para não voltar a fazer a coisa errada. Se nós fizermos a coisa errada novamente, nós vamos perder novamente. Amém? Então, segunda coisa. A primeira coisa é a luz do Espírito Santo. A segunda coisa que a mulher fez foi varrer a casa. Ou seja, ela percebeu que a casa tinha que ser limpa. A Bíblia não nos diz que estava muito suja ou pouco suja. Nós sabemos que naquela altura não havia soalho, não havia chão. As casas eram normalmente terra batida. Eventualmente podia ter umas tapeçarias em quem era mais rico, mas era muito difícil encontrar isso mesmo assim. Então, a casa estava suja. A Bíblia não nos diz se era porque a mulher não limpava a casa ou se alguém chegou lá e sujou a casa toda. Por isso é que havia o hábito, quando alguém chegava à casa de alguém, os servos tiravam as sandálias dessas pessoas e lavavam os pés. Por isso é que o Senhor Jesus foi lavado com perfume por alguém que entendeu o papel de adorar e a importância de adorar o Senhor Jesus. Não só lavar, mas adorar. Mas aqui o importante, independentemente da sujidade, é que isto fala de algo que não foi bem cuidado. Se ela tivesse cuidado bem da casa, a casa não estaria suja, independentemente do que possa ter acontecido. E o que o Senhor nos está a dizer para nós hoje aqui é: nós não vamos agora chegar a casa com uma vassoura e começar a varrer. Até podemos fazer. É exercício, é saudável e a casa vai ficar mais limpinha. Mas a questão não é essa. É que nós não cuidamos de nós em alguma área que deveríamos ter cuidado. Nós não cuidamos, se calhar, naquilo que vemos, não cuidamos, se calhar, naquilo que ouvimos, se calhar não cuidamos naquilo que falamos, na forma como nos comportamos, e agora temos que limpar alguma coisa para poder procurar aquilo que perdemos. Então, estou a falar tudo questões espirituais, porque, como eu disse há pouquinho, nós às vezes expomos-nos muito à cultura do mundo e isso traz-nos sujidade. Deixa-me dizer uma coisa, pode não ter nada a ver, mas tem muito a ver também. Nós às vezes confundimos pecado com coisas que não são pecado, mas que não são saudáveis. A Bíblia nos ensina o que é pecado e há coisas que não são saudáveis, que nos poluem, que nos sujam e que não são pecado. Dar um exemplo. Ouvir música que não é cristã, ouvir música do mundo como se chama normalmente, e isto há discussões teológicas sobre isto. Há quem considere que isso é pecado, como há quem considere que ver televisão... Há denominações que acham que ver televisão é pecado ou ouvir rádio é pecado. A Bíblia não nos diz em lugar nenhum que isso é pecado. Okay? A Bíblia alerta-nos para uma coisa que se chama impureza. Pecado é diferente de impureza. O pecado impede-me de chegar ao céu. A impureza não me impede de chegar ao céu, mas a impureza impede-me, pouco a pouco, de eu ter afinidade com Jesus. Porque o sujo, o profano, não se consegue dar com o santo. Então nós temos que perceber que há coisas que são impuras, que não nos fazem bem. Temos um exemplo na Bíblia fortíssimo, que é o exemplo de Sansão. Antes de Sansão pecar, Sansão tornou-se impuro, porque tocou em coisas que sabia que não podia. Ele, como nazireu, sabia que não podia tocar em mortos. E ele tocou, afrontou a palavra de Deus. Portanto, a partir do momento em que há impureza na vida de alguém, como é o caso de Sansão, é fácil o pecado alcançar. Nós começamos mais facilmente. Portanto, nós temos que perceber os cuidados que temos que ter. Isto para dizer o quê? Que a gente
não se deve aproximar demasiado, expor demasiado à cultura do mundo, porque há conceitos que aos poucos podem entrar no nosso coração. E se esses conceitos errados, contrários à palavra de Deus, entram no nosso coração, muito provavelmente o Espírito Santo vai se retirando aos poucos do nosso coração. Então nós temos que limpar a nossa casa como? Perceber o que é que eu faço da minha vida normalmente. Será que eu me estou a tornar impuro com alguma coisa no dia a dia que eu não dou por isso, porque toda a gente faz, porque as pessoas que eu conheço fazem, porque os meus colegas fazem, porque os meus familiares fazem, porque os meus amigos fazem. Mas nós não podemos fazer todas as coisas, ou melhor, não devemos, porque nós devemos ser, como o Senhor nos diz em Pedro, ser santos como eu sou santo. Então, vê bem, o Senhor dá-nos esta direção, isto não é uma direção, isto é uma ordem. Sede santos como eu sou santo. Eu posso fazer coisas que são contrárias à santidade? Não posso. Eu uma vez vi uma conversa de uma pessoa com um pastor e que estava a falar de coisas que via, nem me recordo já o que era, na televisão. E era uma senhora que estava a falar isso. E essa senhora perguntou ao pastor, ele estava a contar isso, o que é que ele achava, se ela podia ver uma novela, não sei das quantas, já não me recordo qual era. E ele diz assim, eu não acho nada. Irmã, e se nós amanhã ou depois, em vez de fazermos o culto, a gente passa lá no telão da igreja essa novela que a irmã vê? Não, é melhor não. Então se é melhor não, é melhor a irmã não ver também. Se nós podemos passar na igreja aquilo que a irmã está a ver e que me vem perguntar se acha que posso ver, se nós podemos passar, é fantástico. Se a irmã acha que não é bom a igreja ver, nós não devemos ver. E é assim que nós devemos ajuizar as coisas. E deixa-me fazer daqui uma outra extrapolação provocatória. Se o comportamento que eu tenho em casa, na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta e no sábado, ou no domingo à tarde, não pode ser filmado e ser passado na parede azul da igreja, ou cinza, ou o que é que seja, então o meu comportamento está errado. Não é? Se o meu comportamento pode ser filmado, tipo Big Brother, e trazer para aqui para todos nós vermos, maravilhoso. Se o meu comportamento não pode ser filmado, eu tenho que mudar alguma coisa no meu comportamento. Amém? São estes pequenos ajustes que o Senhor quer fazer connosco. Pensa assim comigo uma coisa. A maioria de nós já tem uma caminhada cristã com algum tempo e nós já sabemos discernir razoavelmente o que é o certo e o que é o errado. É ou não é? Nós às vezes não conseguimos fazer o que é o certo em vez de fazer o que é o errado. Nós até sabemos que não é o mais adequado, mas nós não conseguimos por N razões, ou só porque achamos que afinal não é tão grave quanto isso. Muitos de nós achamos que não é tão grave quanto isso, mas nós sabemos o que é. Portanto, são pequenos ajustes. O Senhor não nos está a pedir para a gente fazer uma mudança fantástica. São pequenos ajustes na nossa vida. E nós sabemos, muitos de nós, ao ouvir esta ministração, com a ajuda do Espírito Santo, nós vamos facilmente perceber não só que precisamos da luz do Espírito Santo, mas onde é que nós temos que limpar algumas pequenas coisas para podermos ter essa ajuda do Espírito Santo. Amém? Terceira atitude que a mulher fez, ou que a mulher teve, melhor dizer, uma atitude não se faz, uma atitude tem-se. Ela buscou com diligência a moeda. Porque a Bíblia nos diz aqui, a moeda era importante e ela buscou com diligência. Diligência, segundo o dicionário, é ter determinação, não ser indesistível, ou seja, ela colocou na mente dela, eu não vou parar enquanto eu não encontrar a moeda. Eu vou fazer tudo sem distrações, ou seja, ela fechou-se para o mundo e foi ali procurar. E é isso que o Senhor espera que a gente faça, que a gente se feche para tudo, enquanto não descobrirmos a riqueza que nós perdermos, o valor que nós perdemos, e não formos lá buscar, não fomos lá descobrir. Temos que ser diligentes, temos que ser determinados. Lembram-se do desafio que eu lancei a semana passada para nós neste ano? Orar pelo menos 15 minutos por dia em línguas, fazer jejum pelo menos uma vez por semana, tirarmos um tempo uma vez por mês, orar de madrugada meia hora ou 15 minutos ou uma hora. Lembram-se deste desafio? São estas pequenas coisas. Ser diligente, ser determinado é exatamente isto. É fazer coisas que nos custem.
Deixa-me dizer-te uma coisa que se calhar te vai chocar, porque nunca o ouviste, mas é o que a Bíblia nos ensina. A Bíblia nos ensina que Deus não dá nada a quem não valoriza. O Senhor não te vai dar nada, não me vai dar nada se eu não valorizar aquilo que Ele tem para me dar. É o que a Bíblia nos ensina. Nós temos, diz assim, pastor, mas em que sítio da Bíblia? Simples. Vai ler a parábola dos talentos, por exemplo. A parábola dos talentos diz-nos que havia homens com talentos moeda, mas também pode servir para as nossas riquezas, para os nossos valores, e que o Senhor deu a cada um, deu esses talentos. A um deu 10, a um deu 5, a outro deu 1, e disse, eu vou-me ausentar, eu quando voltar falo convosco. O que tinha 10 aplicou e duplicou, o que tinha 5 aplicou e duplicou, o que tinha 1 ficou cheio de medo de perder o 1 e enterrou. Na realidade, o que ele fez foi, não quis preocupar-me com aquilo que o Senhor me entregou. E quando o Senhor chegou, o que a Bíblia nos diz é que aquele único talento lhe foi retirado e dado ao que tinha mais. Ou seja, o Senhor dá a quem valoriza. A quem não valoriza o que Ele dá, o Senhor não dá. E nós temos esse exemplo em Isaías. O Senhor nos fala em Isaías, quando Ele diz que derramará água sobre o sedento. Aquilo que não tem sede, o Senhor não vai derramar água. Por falar nisso, fazendo aqui mais um parênteses. Hoje já fiz 3, acho que não posso fazer mais. Tenho aqui o controle. Não me deixa fazer mais do que X parênteses. Depois chama-me a atenção. Não sei se vocês viram as imagens que andam a circular no mundo, reais, do deserto do Saara alagado. É bom a gente celebrar este tabernáculos, pode ser o último. Nunca se sabe. O deserto está alagado. O deserto do Saara, onde ainda aqui há umas semanas, lembram-se que eu ministrei sobre deserto e disse que o maior deserto do mundo é o da Antártida e o segundo maior deserto do mundo é o do Saara. Esse deserto está alagado, está submerso em montes de lugares. Porque está a chover como eles nunca viram na vida. Portanto, os sinais vão-se conjugando. Então, se nós não tivermos sede de Deus, o Senhor não vai derramar água sobre nós. Pensa assim. Imagina que aqui está uma vasilha com água, com sumo, com refrigerante, uma coisa deliciosa. E eu sou o responsável por dar. Eu só vou dar a quem me fizer sinal que quer. É ou não é? Senão eu corro o risco de pegar num copinho, chegar e dar, não quero, obrigado. Ou seja, se eu não sinalizar para Deus que eu tenho sede da água dele, que eu tenho sede da vida dele, que eu tenho sede da sua presença, o Senhor não me vai trazer essa água. E eu vou ficar exatamente na mesma. Ou seja, nós temos que estar atentos aos pequenos detalhes, temos que os valorizar. Se tu não valorizas a família que tens, começa a valorizar a partir de hoje. Eu sei que o teu marido, se calhar, não é o mais perfeito do mundo. Eu sei que a tua esposa, se calhar, não é o mais perfeito do mundo. Eu não sou, nem nada que se pareça. Se calhar os nossos filhos não são os filhos mais perfeitos do mundo. Mas é a nossa família. Então nós temos que preservar, temos que cuidar, temos que valorizar. Porque tenho que valorizar o irmão que se senta ao meu lado na igreja ou que se senta à minha frente na igreja. Eu tenho que valorizar pequenos detalhes, pequenas coisas, começando pela minha casa. Porque só aí eu vou dar valor ao meu relacionamento com Deus. Porque é muito mais difícil eu conseguir entender a importância do relacionamento com Deus. É verdade, porque eu não vejo. Do que entender a importância do relacionamento com alguém que está comigo todos os dias. Então, se eu não valorizo quem está comigo todos os dias, como é que eu vou valorizar quem está lá no seu alto e sublime trono? É muito mais difícil. Então nós temos que valorizar isso. Não aceites mais o caos, a desordem, a disfuncionalidade que o mundo nos tenta trazer como algo normal, porque não é. Isso é o que o mundo quer que a gente pense e que a gente se afunde cada vez mais. Deus não nos criou para sermos disfuncionais. Deus criou-nos para sermos assim, para termos uma família natural, uma família espiritual. Aqueles que não têm uma família natural por N razões, têm uma família espiritual na sua igreja. E temos essa família espiritual que é a família dos santos. E nós não podemos perder estes valores que são importantes para nós como família. Talvez alguns de nós tenhamos realmente que mudar a nossa forma de viver, a nossa forma de pensar. Porque aquela mulher teve que se esforçar, ela teve que ir varrer para a casa estar pronta. Ela teve que ir trabalhar, ela teve que fazer um esforço. Então nós temos que fazer um esforço também. Talvez, agora vou só falar para os homens, as senhoras fecham os ouvidos, tapam os ouvidos. Se calhar nós homens temos que começar a falar de forma diferente na nossa casa. Não sermos tão brutos, amorosamente brutos, às vezes, mas brutos, bruscos, chatos, parvos. Querem que eu continue? Temos que parar de ser assim.
Temos que ser mais amorosos. Nós não ficamos efeminados por sermos amorosos, amém? Nós temos que amar as nossas esposas como o Senhor Jesus amou a igreja. Isso é na forma de falar, isso é em tudo. Agora os homens estão à espera que eu diga alguma coisa para as senhoras também fazerem. Mas não vou dizer hoje, pronto. Pronto, hoje não vou dizer. Nós temos que mudar a nossa forma de pensar. Nós temos que mudar a forma como gerimos o nosso tempo. Se calhar nós não estamos a gerir o nosso tempo da forma correta. Nós temos tempo para tudo e mais qualquer coisa e não temos tempo, às vezes, para a nossa família. Não estou já a falar do nosso tempo com Deus. Às vezes não temos tempo para a nossa família porque temos... Eu sei que isto é uma correria, eu sei que a gente gasta muito tempo no trânsito e na altura Jesus não gastava tempo no trânsito e Jesus ia andar com eles, ia a falar... Eu sei isso tudo. Mas nós hoje temos outras coisas. Nós hoje temos forma de conseguir gerir melhor o nosso tempo. Temos forma de o gerir. Nós temos, acima de tudo, é gerir o nosso coração, que é no nosso coração que a gente começa a gerir o nosso tempo. E quando nós não temos tempo para brincar com um filho, quando nós não temos tempo para... Pronto, vou dizer para as mulheres também. Quando nós não temos tempo para agradar o nosso esposo, fazendo algo que é importante, tendo atenção, dando-lhe atenção em casa. Quando nós não temos tempo para isso, nós temos a dizer que eu não tenho tempo para as coisas básicas da minha vida, que são a minha família. A família é a primeira instituição que o Senhor criou. Então nós temos que ter tempo e espaço para a nossa família. E, claro, para Deus. Deixa eu fazer uma pergunta. Quando foi a última vez que fizeste um propósito com Deus? Seja ele qual for. Senhor, eu vou estar 3 dias a orar todos os dias às 10 da noite. Por exemplo. Senhor, eu agora durante 5 dias vou sair das redes sociais e o tempo que eu gasto nas redes sociais eu vou gastar a ler a Tua Palavra. O propósito é ainda mais simples. Senhor, eu vou fazer o propósito, vou ler a Tua Bíblia no próximo ano. Começa 1 de janeiro e acaba 31 de dezembro. Coisa tão simples. Eu tenho a certeza absoluta que muitos cristãos nunca leram a Bíblia completa. Mas, no entanto, nós lemos livros, e é importante lermos livros, para sermos cultos, para aprendermos coisas. E nunca lemos os 66 livros da Bíblia. Nunca aprendemos aquilo que o Senhor tem para nós, em cada um deles. E é importante. Ou seja, há propósitos que nós podemos fazer, há propósitos que nós devemos fazer, e isso é a nossa determinação, como aquela mulher teve em varrer a casa que estava suja. Porquê? Porque ela queria encontrar a moeda. Se nós quisermos encontrar esse valor que perdemos, eu posso garantir, se nós quisermos, a gente vai fazer. Se nós quisermos, a gente somos determinados. Amém? Eu estou quase a terminar. Só falta a 4ª atitude. É que ela procurou de forma diligente, lembram-se? Até encontrar. Ou seja, não desistiu. Ela sabia que não podia... Ela sabia que se desistisse, ia entrar uma vizinha lá em casa e ia vir a moeda e ia ficar com ela. E ela nunca mais via aquele dracma. Nunca mais via um dia de salário dela ou do marido. Nunca mais via isso. E precisava disso para comprar batatinhas para o almoço. E nós precisamos de recuperar este valor que nós perdemos. Porque se não o recuperarmos, nós nunca mais vamos ser os mesmos. Então nós não podemos desistir. Não é, não, está bem, eu hoje à tarde, como o pastor está a falar, eu hoje à tarde vou lá arranjar uns 5 minutinhos para Deus e eu vou pedir ao Senhor para me ajudar. Não, diligentemente não é arranjar 5 minutinhos para Deus. É o Espírito Santo falar connosco. Mostrar-nos que há alguma coisa que eu perdi e que eu tenho que recuperar. E o Senhor vai-me mostrar. E eu vou lutar para recuperar. Pensa assim, pensa que estavas na escola, no tempo em que a gente comia chupas e, como é que se chamava aquelas coisas compridas? Elásticos, não era? Que a gente, eram uns repousados assim grandes. E quando a gente às vezes comprava um, o colega que estava ao nosso lado ou o colega puxava e queria também. A gente, quando queria o chupa, a gente fazia o quê? A gente puxava com mais força. Ou quando o outro queria o bolinho, o único bolo que eu tinha na minha mochila para comer o meu bolical, que nem sei se existe hoje, ou não sei o quê. Se o outro nos tirava, a gente fazia o quê? A gente puxava com mais força ainda. Então é isso que o Senhor nos está a dizer hoje. Não desistir, não dar apenas 5 minutinhos para Deus, mas não parar e buscar sem cessar. O Senhor nos diz lá em Timóteo, em 2 Timóteo, que Ele não nos deu um espírito de medo, mas sim um espírito de poder e de ousadia. Então nós temos que ser indesistíveis, temos que crer que o Senhor nos vai ajudar. E acima de tudo, lembrar que aquele que nos vai dar a luz, segundo o exemplo desta passagem, que é o Espírito Santo, tem um nome pelo qual é conhecido, que é o ajudador. Mais do que qualquer um de nós que pode ajudar o seu irmão.
O Espírito Santo nos pode ajudar. Não estamos sozinhos. Nós não estamos sozinhos nesta caminhada em que hoje vamos começar a procurar algo. Nós não estamos sozinhos nesta caminhada em... Deixa-me dizer-te uma coisa que se calhar é verdade. Se calhar tu vais te assustar quando perceberes a riqueza que perdeste. Se calhar quando hoje ou amanhã orares, parares para pensar um pouquinho no assunto com mais calma e perceberes que algum destes valores que eu disse tu perdeste, tu vais te assustar e vais dizer: mas como é que isto aconteceu? Mas não é para assustar, é para ir recuperar. Não é para ficarmos em choque, é para irmos recuperar. E nós somos uma igreja, amém? Eu não fico feliz quando eu sou mais forte que o meu irmão. Eu fico feliz quando o meu irmão é tão forte como eu e me ajuda naquilo onde eu não sou tão forte ainda. Porque nós somos... Naquilo que eu sou forte, garantidamente, a Karina não é forte. Mas naquilo que ela é forte, garantidamente eu não sou forte. E quando nós em oração nos protegemos, quando nós em oração e em comunhão nos ajudamos, quando nós estabelecemos relacionamentos que nos ajudam, isso vai fazer o quê? Vai fazer com que a gente fique equilibrado e a gente consiga alcançar coisas que nunca alcançamos. E juntos nós vamos alcançar grandes coisas, amém? Lembra-te daquela máxima, que eu nem sei quem é que disse, mas é verdade. Se queres ir rápido, vai sozinho. Mas se queres chegar longe, vai acompanhado. Porque se calhar cada um de nós tem o seu ritmo. Não é? Se calhar a gente, se fizermos uma corrida daqui até ali ao Pingo Doce, que são 400 metros, se calhar quando a gente diz 3, 2, 1, algum já lá está quase, e quando a gente diz 3, 2, 1, 100, ainda alguém está a meio caminho. Temos ritmos diferentes. Mas se nós formos todos juntos, nós chegamos lá. Se tivermos espírito de unidade através do Espírito Santo, nós não ficamos para trás. E o propósito da igreja, o nosso propósito, é nós chegarmos longe juntos. Não é chegarmos rápidos a lado nenhum. A gente não quer chegar rápido a lado nenhum. A gente quer chegar longe juntos. Queremos conquistar estes valores para todos nós juntos. Queremos poder dizer, olhar no olho um do outro e dizer assim: esta semana foi miserável, mas eu sei que as vossas orações me ajudaram e me sustentaram. Eu sei que o Espírito Santo me sustentou por causa das vossas orações. E é isso que nós, como igreja, temos esse desejo e esse dever de fazer. E é isso que nós fazemos. E lembra-te, naquele momento em que tu achas que não vais conseguir recuperar, porque afinal não perdeste um valor, perdeste 2 ou 3 ou 4 ou 5, e percebes que perdeste coisas que são valiosas, e percebes que se calhar já não consegues ir à presença do Espírito Santo porque não sabes como começar. A forma mais simples de começar é: eu te amo, Senhor. É a forma mais simples de começar uma conversa com Jesus. Eu te amo e preciso de ti. E a partir daí, deixa o teu coração rasgar-se na presença dele. Porque as coisas todas mudam. Porque ele é o Deus do impossível. Ele é o Deus dos milagres. Mas no final desta história, desta parábola, nós percebemos que a mulher encontrou o dracma e festejou com as amigas. Então a boa notícia que eu tenho é que se tu fizeres isto tudo, vais encontrar. Amém. Se tu te esforçares, se tu acenderes a luz, que é o Espírito Santo, se tu varreres a casa com diligência, se tu não desistires, se tu fores até ao fim procurar, o Espírito Santo vai-te ajudar e vai-te transformar. É esse o objetivo. Sabem porque é que a gente está na igreja? Porque a igreja é o lugar onde o estalajadeiro, que é o Espírito Santo, nos vai trabalhando, cada um, vai curando as feridas que a gente tem, vai fazendo as operações espirituais que a gente precisa, vai fazendo os retoques que a gente precisa, vai-nos fazendo as... Não posso dizer isto, fica mal. Vai-nos trabalhando em áreas onde nós não somos bons para ficarmos parecidos com Jesus nessas áreas e podermos alcançar os que estão lá fora que não conhecem Jesus. A igreja só serve para isso. Quem disser que serve para outras coisas, claro, isto não quer dizer que a gente não tenha montes de outras atividades na igreja. Não é isso que eu estou a dizer. Claro que temos montes de ministérios, temos que ganhar pessoas, temos que cuidar das crianças, temos que cuidar dos necessitados. Claro que temos que fazer isso tudo. Mas o objetivo da eclésia é este, é nós sermos trabalhados pelo Espírito Santo. Porque o Espírito Santo é o estalajadeiro amigo que nos recebeu quando o Senhor Jesus, como bom samaritano, nos entregou. Então nós temos que perceber isso. E se aquela mulher encontrou, tu vais encontrar, eu também vou encontrar. Amém? Aquela mulher não via melhor do que eu no escuro. Ela tinha a mesma dificuldade que eu tinha para ver no escuro. Só que ela esforçou-se. Então se eu me esforçar, ela também vai... Da mesma forma que ela encontrou, nós vamos encontrar. Mas melhor do que isso, nós vamos nos alegrar e fazer uma festa.
Não é com as amigas e com os vizinhos, é com os irmãos da igreja. Sabes quando? Na próxima quarta-feira, dia de tabernáculos. Na próxima quarta-feira a gente vem celebrar aqui porque o Senhor é bom, porque o Senhor nos ama, porque Jesus deu a vida por nós e porque o Senhor Espírito Santo foi falando connosco e nós encontramos coisas que tínhamos perdido. E hoje, quarta-feira, nós podemos dizer, não somos mais os mesmos. O Senhor fez alguma coisa em nós. E aí nós vamos ter os tais testemunhos, que é importante, esses testemunhos de milagres, porque nos animam, porque edificam a nossa fé. Crês que é possível isso? Eu creio que é possível. Eu creio que é possível nós mudarmos. Então repete assim comigo. Eu creio que é possível. Amém. Vamos ficar de pé para terminar. Vamos orar para terminarmos. Quando nós perdemos uma coisa, a primeira sensação que nós, como seres humanos, muitas vezes temos é arranjar um culpado. É ou não é? Ou quando uma coisa se parte. É uma coisa instintiva. Nós tentamos arranjar sempre um culpado, nem que seja a corrente de ar. A gente tenta arranjar um culpado. Porque eu deixei o chapéu de chuva na loja. Mas a culpa não fui eu que não tive atenção. A culpa foi alguém que não me avisou que eu tinha guardado o chapéu de chuva lá. A gente tenta sempre arranjar uma coisa. Com Jesus, nós não precisamos de arranjar desculpas. Com Jesus nós podemos ser verdadeiros. Com Jesus nós podemos ser transparentes. Com Jesus nós podemos dizer, Senhor, eu fiz errado e eu não quero voltar a fazer. Porque há sempre uma mudança. Não é só o perceber o que eu fiz, é escolher não voltar a fazer. Porque não serve de nada eu deixar o chapéu de chuva na loja e quando for comprar um chapéu de chuva da próxima vez, eu não arranjar uma forma de me lembrar de não o deixar lá. Não vou pôr uma trela no chapéu de chuva, mas se calhar ponho um elástico no dedo ou na mão e quando sai da loja, a gente arranja mecânicas para não nos esquecermos das coisas. E quando sai da loja tenho um elástico na mão e eu penso, um elástico? O chapéu de chuva. E a gente pega o chapéu de chuva e vem feliz. Ou seja, eu tenho que arranjar mecânicas com o Espírito Santo para me ajudar a não esquecer, não voltar a falhar. E sabem como é que eu arranjo isso? Quando eu converso com Ele. Amém? Se eu não falar com o Espírito Santo, eu não vou ter essa mecânica, eu não vou ter essa dinâmica. Podemos fechar os nossos olhos para orarmos. Senhor Espírito Santo, obrigado pela vida de cada um dos meus irmãos. Obrigado, Senhor, porque nós percebemos hoje que perdemos coisas valiosas, uma ou várias, e nós não tínhamos essa noção. Mas hoje nós percebemos isso. Nós colocamos nas Tuas mãos este pedido de ajuda. Ajuda-nos, Senhor, a encontrar a riqueza que nós perdemos. Ajuda-nos a encontrar o primeiro amor, Senhor. Talvez seja isso que a maioria de nós perdeu. A alegria, o desejo, o prazer em estar na Tua presença. A ansiedade, a boa ansiedade por chegar o momento de ir à igreja. A boa ansiedade por chegar o momento de derramar a nossa vida nas Tuas mãos. Senhor Espírito Santo, Te damos total liberdade para poder falar aos nossos corações. Mas eu oro, Senhor, para que nos venhas mostrar qual foi esse valor que perdemos. Se foi um valor familiar na nossa casa, na nossa família, que a gente possa recuperar esse valor, que a gente possa não voltar a ter o comportamento que nos levou a perder esse valor. Mas se de alguma forma esse valor é apenas um valor espiritual e depois trouxe como consequência o perdermos um valor natural, que é o que eu creio que acontece mais facilmente. Eu oro, Senhor, para que Tu nos possas encher de uma forma sobrenatural da Tua luz, da Tua presença, que nos dês uma força, Senhor, um espírito de poder, como Timóteo nos diz, Senhor, que a Tua força e o Teu vigor possam vir sobre nós e que nós não desistamos, Senhor, enquanto não encontrarmos aquilo que perdemos. E o lugar para encontrar é aos Teus pés, Senhor Jesus. E eu oro para que a gente se derrame aos Teus pés. Eu oro para que cada um de nós possa escolher a melhor parte, que é estar na presença do Senhor. Senhor, Tu és o nosso Deus, Tu és o Senhor do Universo, és o nosso Deus Todo-Poderoso. Então eu
eu oro para que nesta manhã, Senhor, Tu possas vir e encher-nos da Tua presença e nos ajudares a mudar, ajudar-nos a sermos homens e mulheres conscientes das nossas limitações, mas também daquilo que nós temos que mudar. É o que eu oro no nome santo de Jesus, para a glória do Deus todo.